Mas eu estou animado para receber o Gabriel Landi para a gente fazer um balanço do que foram as mobilizações da luta contra a escala 6x1 nesse fim de semana e pensar ou projetar, saber dos próximos passos. Gabriel Landi, chega mais. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, público, equipe aí nos bastidores. Bom dia a todo mundo. Legal. Beleza? Cara, como é que foi esse fim de semana? A gente agitou bastante na semana passada, né? As manifestações contra a escala 6x1. O que deu? Como é que foi? Que balanço você faz? Bom, Mauro, um balanço bastante positivo, né? Eu acho que o primeiro aspecto que é importante ter em vista é a amplitude do movimento, né? Foi um movimento aí que conseguiu fazer vários tipos de ações, né? Algumas cidades menores do interior, ações de panfletagem, colagem de lambe, ações mais tímidas, né? Mas contribuindo aí para um escopo de mais de 57, acho que a gente na última conta bateu 58 cidades onde tiveram mobilizações, né? E aí nas capitais, mobilizações um pouco maiores, mais intensas. Algumas cidades do interior também conseguiram fazer ações bem interessantes, né? Uma tática que tem caracterizado esse movimento é a entrada nos shoppings, né? Dos protestos, que produz um momento bastante interessante dos trabalhadores em escala 6x1 das lojas do shopping sair, ter contato com a manifestação, fazer vídeo, fazer foto, produzir aquele auê, né? Então, mais ou menos aí umas 9 cidades chegaram a ter essas ações, né? Em Belém, o pessoal entrou na rede de supermercado, acho que Líder, né? Grupo Líder. Lá em Porto Alegre, os camaradas entraram no McDonald's para dialogar com os trabalhadores do fast food. Então, o protesto conseguiu aí reunir algumas boas milhares de pessoas em 58 cidades, né? O que para nós é um balanço bastante positivo, né? Se considerar que a gente teve um primeiro ato nacional no dia 15 de novembro, que foi um ato maior, né? E já em dezembro, a tentativa de um segundo ato, também pelo momento, né? Dezembro, férias, enfim, um pouco aquele clima mais de desmobilização, foram atos menores, né? Então, na nossa avaliação, esses atos de agora, de fevereiro, conseguiram superar a marca aí daqueles segundos atos de dezembro, o que para nós é muito positivo, porque mostra que o movimento não está num refluxo, como muita gente apostava, né? Vai ser menor ainda, vai ser mais fraco ainda, tomar as ruas não é momento de ir para a rua. Acho que a nossa tática aí se mostrou bastante acertada nesse sentido, mostrando a força, a vitalidade que essa pauta tem na classe trabalhadora, né? Foi um movimento aí puxado a partir de uma plenária que teve... a gente tem iniciado esse processo de diálogos, né? Já no 15 de novembro, as manifestações foram puxadas de uma maneira bastante desarticulada, né? A gente fez a convocação, alguns dias depois o VAT fez também, outros movimentos foram fazendo, mas não foi nada dialogado, combinado, né? Foi um pouco no ímpeto do calor do debate na rede social. E a gente já começou uma série de articulações para chamar essas segundas manifestações em dezembro, né? Conseguimos agora organizar uma plenária no final de janeiro, né, com várias organizações, a gente do PCBR, a CSP com Lutas, o PSTU, os camaradas da CST, de outros correntes do PSOL, a OCI, enfim, grupos de fora do PSOL também, né, para conseguir fazer esse movimento se ampliar, ganhar uma organicidade, não só no esforço de chamar essas manifestações, né, mas também no esforço de consolidar nas localidades comitês de luta, que consigam aglutinar as forças para estabelecer um calendário comum de panfletagens, de ações nas ruas, né. Então, acho que é um balanço positivo que a gente tem aí dessas manifestações do dia de ontem, né? Produzido também repercussão bastante positiva na rede social, na imprensa, né? Em várias cidades, os jornais deram cobertura, né? Lá em Natal, estava lendo agora mesmo a notícia lá de uma entrevista que um camarada nosso deu. Então, acho que teve uma repercussão legal, uma visibilidade bem maior do que o de dezembro, né? E ajuda a botar na ordem do dia, dar o pontapé para a gente abrir 2025 aí num clima de mobilização, de luta para fazer de 2025 o ano do fim da escala 6x1. Seu microfone está fechado, Mauro. Desculpa, perdão. Eu acompanhei, recebi vários vídeos. Me deu a impressão, Gabriel, de que você não tinha PT, o PT não estava presente na mobilização e tinha uma participação, me pareceu um tanto tímida do PSOL, do ponto de vista da construção política e da participação das forças políticas. Que balanço você faz? Mauro, existe uma divergência tática bem evidente aí que se vai acumulando no movimento, né? Então, da nossa parte, a gente já tem insistido, junto com essas organizações que eu citei, que tiveram presente nesse processo, né? Uma movimentação no sentido de
convocar as movimentações de rua, mantém alto debate na sociedade, não deixar ele refém só da agenda parlamentar. Ah, vamos esperar para ver quando protocola a PEC e daí a gente vê o que faz, né? Que é um pouco, acho que, o ritmo que o campo governista tem dado, né? Teve uma reunião da Frente Brasil Popular com a Frente Povo Sem Medo no finalzinho também agora de janeiro, né? Se não me engano, no comecinho de fevereiro, a data exata agora me foge, mas para tentar pensar qual que vai ser a ação deles, né, nesse processo. E uma deliberação, na nossa visão, que adia a luta de um jeito muito perigoso, né? Porque falam de fazer panfletagens ao longo do ano, culminando em setembro num plebiscito popular pelo fim da escala 6 por 1 e pela taxação das grandes fortunas, né? O que, na nossa visão, é um calendário que joga a luta para 2026. Porque se a gente está falando de fazer um plebiscito em setembro, né? E aí o resultado dele vai sair em outubro, a gente está falando de ter mais 1 mês e meio de agenda parlamentar, né? Provavelmente não vai conseguir nesse 1 mês e meio, aí vai fazer o quê? Sem convocar manifestações ao longo do ano, deixando para setembro o plebiscito, aí vai ter 1 mês e meio ali de parlamento ainda ativo, aí já joga para 2026 e aí calendário eleitoral. Calendário eleitoral aí não é hora de lutar. Aí, na melhor das hipóteses, o debate surge nas eleições, né? Então vai se adiando a possibilidade aí de conquistar ainda nesse ano esse fim da escala 6 por 1, né? Eu vi eu vi que saiu ontem um documento do PCBR, nota política, exatamente com esse espírito, né? Exatamente. Não adiar a luta pelo fim da escala 6 por 1. Acho que essa é uma polêmica que está havendo, então, aí no interior do movimento. Com certeza, Mauro. E acho que por 2 motivos, né? Acho que um primeiro motivo, claro, é a urgência da pauta em si. Os trabalhadores que trabalham em escala 6 por 1 vivem um regime de sobrecarga física, psicológica, né? Vamos ver os índices de adoecimento mental dos trabalhadores no Brasil hoje. Então, essa é uma pauta que não pode ser adiada para essas pessoas, é urgente para elas. Mas tem mais um motivo pelo qual essa pauta é urgente e precisa criar tração já no primeiro semestre. Essa foi a única pauta ao longo de todo o governo Lula que, quando veio à tona, paralisou a direita. Porque a direita, o Nicolas e o Feliciano ainda tentaram ir contra, né? Ah, coisa de vagabundo, vai quebrar o país. A própria base deles, os trabalhadores em escala 6 por 1, que hoje se alinham à direita, foram para cima. Falaram, não, isso é absurdo, eu sou de direita, mas tem que acabar mesmo a 6 por 1. Chuva de comentários, críticas, de pancada para todo lado. O resto da direita percebeu que esse não podia ser o caminho, que eles iam se queimar. Então, a direita se dividiu entre ou ficar quieto, foi o que a maioria fez, ou até alguns tentar falar a favor do fim da 6 por 1. Né? Então, a gente tem uma pauta na mão que, se a gente consegue dar tração para ela já no primeiro semestre, a gente evita um primeiro semestre onde a direita vai nadar de braçada, vai bater no governo dia sim, dia não, e seguir avançando. Né? Então, para nós é até irresponsável, do ponto de vista até do combate à extrema-direita e do fascismo, a gente protelar a luta pelo fim da escala 6 por 1. E aí, quais são, então, para não protelar, para fazer a luta acontecer agora? Quais são os próximos passos, ou como é que vão ser definidos os próximos passos, Gabriel? Essa plenária que eu comentei que a gente organizou, teve mais de 800 representantes aí de entidades sindicais. Eu lembro. Do Brasil inteiro, né? Ela tirou um calendário bastante ligado, nesse primeiro momento, ao próprio calendário rotineiro da luta social. Então, por exemplo, no 8 de março agora, né, no Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, a gente vai para a rua para fazer a conexão entre essas discussões. Porque, em especial para a mulher trabalhadora, que é sobrecarregada com uma dupla jornada de trabalho, né? Então, ela vive na escala 6 por 1 e o tempo livre que ela tem ainda mal é um tempo livre real dela. Ela está sobrecarregada com uma série de outros afazeres que a dinâmica da divisão sexual do trabalho empurra para as mulheres. Né? Então, para nós, o 8 de março é um momento também de debater o fim da escala 6 por 1. Né? Rumo ao 1º de maio. Acho que esse 1º de maio pode ser um momento de grande mobilização, né? Finalmente botar aí na rua, né, uma pauta que realmente apela para os sonhos, para as necessidades, para os anseios da classe trabalhadora. Né? Também tiramos, isso aí não na plenária, mas a gente dialogando no PCBR, né, nos últimos dias, atendeu o chamado do VAT. Né? O VAT finalmente fez um chamado para uma mobilização no dia 25 agora. Não está muito nítido o que eles querem com a manifestação, porque é numa terça-feira, então, assim, vamos se somar, fazer as panfletagens aonde der, né? Parece que em Brasília vai ter um ato, eles estão falando, estamos esperando algum retorno de qual vai ser o horário, porque a comunicação é meio truncada, né? A gente não tem muitas informações, mas vamos estar onde tiver luta pelo fim da 6 por 1.
né? Então, lá em Brasília, queremos mobilizar nossa militância também, levar gente de outros lugares para fazer um ato legal, né? E também estamos também, ô Mauro, colocando aí na rua a hashtag Protocola Érica, né? Porque, assim, com todo respeito à importância que a deputada cumpre nesse processo, né? Se não tivéssemos uma representante da classe trabalhadora ali no parlamento podendo formular essa PEC, podendo apresentar ela, o movimento, claro, ficaria muito mais refém de vários outros interesses, né? Mas para nós não faz sentido adiamento indefinido de protocolar essa PEC. Essa PEC já tem o número de assinaturas necessárias para começar a tramitação. Quanto antes essa tramitação começar, mais rápido a gente pode jogar nossa pressão para cima do Hugo Mota, para cima da CCJ, para cima desses outros atores que vão atravancar a tramitação da PEC, né? Então, para nós, isso é uma urgência, é inadiável que essa PEC seja protocolada semana que vem, se possível, essa semana, se possível, e a gente possa começar a fazer avançar essa luta já no primeiro semestre. Legal, Gabriel. É uma prioridade para a gente aqui no Manhã Brasil cobrir, acompanhar a mobilização pelo fim da escala 6x1. Vamos fazer isso juntos, sim, sem dúvida. Valeu, parabéns. Foi realmente bonita a jornada aí do fim de semana, que venham as próximas. Um abração. Obrigado. Melhoras aí para você, viu, Mauro? Grande Obrigado. abraço.